Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e hoje vamos fazer uma reflexão sobre o tema Por que reencarnamos? Então, roda a vinheta. Nós, enquanto espíritos, somos criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecermos e para progredirmos em virtude do nosso livre-arbítrio. Essas não são palavras minhas, elas estão no livro O Céu e o Inferno, tá aqui, ó. Primeira parte, capítulo 3, item 6. Nas palavras de Allan Kardec, a partir de deduções dos ensinos dos espíritos. Mas antes de falar de reencarnação, vamos falar de encarnação. A primeira jornada do espírito num corpo de carne. Vamos saber melhor sobre isso? Kardec fez uma pergunta aos espíritos já em outro livro, chamado O Livro dos Espíritos. Está aqui. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí a explicação que foi dada é a seguinte, eu vou ler. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós encarnamos para que nós possamos chegar à progressão, progredir, sermos melhores. Dessa maneira, sofrer menos. Porém, ela tem um outro viés também que é pouco falado no meio espírita. Nós somos partícipes da obra de criação de Deus. Nós somos espíritos co-criadores a partir do momento em que nós nos empenhamos para evoluir, para progredirmos. Porque uma vez que Deus nos criou, Ele não nos faz evoluídos ou já nos faz dotados de habilidades que gerem privilégios em detrimento de outros. Não, nós todos somos criados iguais. Quando fala-se que nós somos criados simples e ignorantes, é porque é o seguinte, simples não é o oposto de complexo. Simples é no sentido de sermos únicos, é de não sermos duplos, simples, únicos. E ignorantes é no sentido de nós não conhecermos a realidade do espírito. Dessa maneira, a gente, depois de que nós somos criados por Deus, nós encarnamos. E aí nós vamos ter a primeira experiência dentro de um corpo de carne. Cada um vai viver a sua vida, vai ter as experiências, as mais diversas possíveis, de acordo com o local de encarnação no planeta em que foi destinado. Lembrando que não é só a Terra que existem espíritos encarnados. E também no mesmo livro dos Espíritos, na questão 166, tem uma pergunta dizendo o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Uma encarnação só é impossível o espírito conseguir desenvolver todas as suas potencialidades. Deus nos criou simples e ignorantes, mas só que nós somos perfectíveis. Ou seja, nós vamos buscar a perfeição, vamos buscar evoluir. Uma encarnação só não é possível. Na questão 166, letra A, há uma pergunta que diz o seguinte: como realiza essa nova existência? Será pela transformação do espírito? Ao que os espíritos respondem para Kardec. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então essa nova existência é na vida corporal. Dá para entender aí que é uma nova encarnação. Daí o nome reencarnação, é a repetição da encarnação. Questão 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo para mim. Se você não acredita no que eu estou falando, comenta. Mas se você acredita, comenta também. Será que a gente tem outras existências? Bem, nós acabamos de falar, né, em alguns minutos atrás. Resposta.
Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. Existem aqueles que são contra a reencarnação. Existem aqueles que falam que a reencarnação não existe. Existem aqueles que jogam sofismas, ou seja, jogo de palavras, para fazer com que a gente fique confuso. Dizendo assim, é melhor a gente ir para o céu nessa vida ou na próxima? Gente, nós iremos para o céu assim que nós tivermos condições de entrar lá, assim que nós tivermos as vestes nupciais, igual fala lá naquela parábola do festim de núpcias. Aí nós poderemos entrar, porque se a gente entrar e não tiver condições, a gente não vai ficar. E para isso a gente precisa gozar de evolução espiritual. E tudo que acontece conosco, tudo que a gente faz aqui no mundo, fica gravado no nosso perispírito. E o perispírito é essa veste que Jesus se referencia lá naquela parábola do festim de núpcias. Então nós temos que estar com ela de acordo com a nova realidade de felicidade do espírito. Questão 166, letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? A gente reencarna em um novo corpo. Aí os espíritos respondem, sabe como? Evidentemente. Não tem dúvida, não existe outra variação com relação a isso. Então, a cada existência nós tomamos um corpo novo. Esse corpo aqui, que eu estou nele hoje, depois que o corpo morrer, o espírito não morre, viu? O corpo sim. Esse corpo vai voltar para a natureza, ele vai se reintegrar às condições da Terra, vai ser transformado pela natureza. E aí, quando eu for reencarnar, não sei se vai ser na Terra ou outro planeta, eu vou tomar um novo corpo será gerado para mim. E isso acontece com você e com todo mundo, até com quem não acredita na reencarnação. E na questão 167, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o fim objetivado pela reencarnação? Para que serve a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Aí os espíritos nessa resposta já deixam embutido também essa questão aí da justiça de Deus. Então nós entendemos que a reencarnação não é um instrumento, uma ferramenta muito boa para exercício da justiça de Deus. Uma vez que Deus nos cria simples e ignorantes, aí a gente vai reencarnando, nós vamos sendo os arquitetos da nossa renovação, da nossa evolução. Nós é que somos responsáveis por isso. Nós somos dotados de livre-arbítrio para agir ou não agir. Dessa maneira, é errado acharmos que nós somos marionetes de Deus, que tudo que vai acontecer já está previsto, então não adianta nada. Não, a gente não pode pensar isso. Nós podemos derrogar alguma ação ou simplesmente podemos realizar essa ação. Depende de nós escolhermos. E assim, o nosso livre-arbítrio ele é muito respeitado pelos espíritos superiores e também por Deus. E na questão 168, Kardec pergunta aos espíritos: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Ficaria meio sem sentido se nós nunca parássemos de reencarnar. Se a gente fosse reencarnando e ficasse nessa ciranda reencarnatória infinita. Ora, Deus nos criou apenas para a gente reencarnar? Não. Deus nos criou para que nós nos tornássemos perfeitos, felizes, que nós desenvolvêssemos o verdadeiro amor em nós. Não foi para que a gente ficasse apenas reencarnando nessa ciranda, não. E olha só a resposta dos espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Dessa maneira, é correto afirmarmos que a reencarnação ela se processa nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra, e também nos mundos de regeneração, pois ainda existe o mal também nos mundos de regeneração, porém é muito pouco. Já nos mundos, nas fases seguintes, que são os mundos felizes ou ditosos, ou nos mundos celestes, onde já não existe mais o mal, não existe a reencarnação compulsória, provatória ou de expiação. Os espíritos reencarnam? Sim, reencarnam, mas como missionários. E nós tivemos a prova de que existiram inúmeros missionários entre nós. Dentre eles, o mais eminente, o mais grandioso, Jesus Cristo, esteve entre nós, um espírito reencarnado como missão. E chega um momento
em que nós não precisaremos mais reencarnar, uma vez que nós entendermos o que é o verdadeiro amor, uma vez que nós entendemos que nós é que dominamos a matéria e não a matéria nos domina mais. Lembra que Jesus falou: no mundo haverá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus queria dizer nesse sentido, ele venceu o mundo, ele venceu essas aflições, ele desenvolveu em si o verdadeiro amor, ele dominou a matéria, igual ele domina até hoje, e não a matéria o domina. Jesus se transformou em um espírito puro, pois Jesus é um espírito crístico. E na questão 169, Kardec pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Será que eu tenho um número de encarnações previstas diferente da sua? Será que você vai reencarnar mais vezes do que a sua mãe? Qual que será a resposta? Vamos ver? Não, aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O progresso é quase infinito para aqueles que se demoram. Então, assim, a reencarnação ela torna um instrumento de tortura para esses que ficam procrastinando a sua evolução. Mas já aqueles que entendem mais cedo, que devem evoluir, que devem fazer a coisa certa, que devem procurar agir de acordo com os ditames do amor ao próximo e a si mesmo, e sobretudo amar a Deus, e aplicar isso no dia a dia, nas suas vidas, ele vai progredir rápido e assim vai sofrer menos. E por fim, na questão 170, Kardec pergunta: o que torna o espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, acabou a reencarnação, não precisa mais. O que vai virar o espírito? Eles respondem: um espírito puro, um espírito bem-aventurado. Lembra das bem-aventuranças que Jesus falava? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Lembra? Então, nós devemos passar pela aflição, devemos desenvolver a misericórdia, devemos desenvolver a pobreza de espírito ou pureza de espírito, humildade de espírito. Devemos desenvolver a simplicidade de coração. Enfim, o que está lá nas bem-aventuranças. Porém, se nós não soubermos passar por isso, nós não conseguiremos alcançar a condição de puros espíritos. E assim sendo, espíritos bem-aventurados. E nós só evoluímos quando estamos encarnados? O que vocês acham? Olha só o que os espíritos respondem. Quando na erraticidade, lá no mundo espiritual, a gente está livre do corpo de carne, a gente pode melhorar-se muito, se nós tivermos a vontade para isso. Mas, na existência corporal, é que se põe em prática as ideias que adquiriu. É como se no mundo espiritual a gente vivesse a teoria da evolução. Então a gente estuda a teoria e quando a gente vem e reencarna, a gente bota em prática tudo que a gente aprendeu. E botando em prática o que a gente aprendeu, vai ter os momentos de prova. É igual acontece na escola, aquele aluno diligente, que é pontual, assíduo, presta atenção no que o professor fala, faz as tarefas, se desenvolve individualmente. Quando vem a prova, para ele é uma diversão, chega a ser uma diversão, porque ele vai fazer essa prova com tranquilidade e vai embora para casa descansar. Já aquele aluno que é ao contrário, não tem pontualidade, não tem frequência, não dá a mínima para o que o professor ensina, não faz as tarefas, quando vem a prova, para ele é um martírio. Para ele é um momento em que ele vai refletir sobre ele mesmo, é um momento que ele vai refletir sobre a sua conduta. Aí, por ser rebelde, por ser renitente, talvez ele vai esconder isso e vai sair mal na prova. Aí vai chegar um momento em que esses que foram os alunos diligentes, eles vão ser promovidos para a série seguinte e esse aluno vai continuar repetente. E assim ele vai sofrer, porque ele vai vendo alunos mais novos chegando na série dele e ele lá parado. Então aí ele vai entender que ele tem que se esforçar para poder progredir também. Assim somos nós no mundo. Para reencarnarmos, a gente vai chegar um momento que nós somos tocados pela necessidade da evolução. É o que os espíritos chamam de arguilhão da dor, que nos toca e nos faz evoluir. Essas foram as reflexões que gostaríamos de apresentar aqui nesse vídeo sobre a reencarnação. Por que reencarnamos? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui para mim se você acredita na reencarnação. E também comenta se você não acredita. Mas, por favor, se você não acredita na reencarnação, escreva os motivos e dê as referências. Pois é assim, nessa diferença de opinião, é que a gente evolui. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, por gentileza, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Espero que você fique bem.
Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço, tchau.